Olá, pessoal do sétimo ano, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, o professor Márcio Jean aqui na área com mais uma aula de matemática. Mais uma vez vou divulgar o resultado que a gente já está divulgando nessa semana do nosso segundo desafio que a gente passou para vocês. Ontem a gente divulgou ele e a gente vai divulgar ele mais uma vez. A forma correta para você preencher esse quadrado aqui com os 8 dígitos é você colocar no centro os números 1 e 8, tá certo? Para que a partir daí você possa dispor os outros distantes uns dos outros, de forma que números sucessivos não podem ficar uns próximos dos outros. Então essa aqui seria uma das formas corretas. O mais importante é você colocar no centro o número 1 e 8, para que assim você possa conseguir solucionar esse desafio. E para ele, nós tivemos um total de quantos vencedores? Acertadores, nós tivemos 20 acertadores, tá certo? Vou colocar aqui para vocês ver mais uma vez, quero parabenizar cada um deles, tá certo? Que participaram, que estão mandando para a gente as atividades, o professor também, quero aqui agradecer a todos os professores que estão incentivando os alunos a estarem participando dos desafios semanais que a gente utiliza aqui, tá certo? É muito importante essa parceria da escola, da SEMEC, nós da TV que estamos gravando, os professores que têm a liberdade de utilizar esses recursos ou não. Quero aqui agradecer de todo o coração a cada um deles que vem acatando os nossos pedidos, as nossas sugestões de atividades que podem ser feitas pelos alunos. Eu sou o professor Márcio Jean, sou professor da escola João Paulo I e também da escola Nossa Senhora da Paz, mas pelo resultado aqui, ó, dá para ver que tem alunos de diversas escolas da nossa cidade, mostrando assim a participação em massa de muitos alunos. Quero parabenizar cada um dos alunos aqui dos 20 que acertaram, tá certo? E também agradecer de forma muito especial a todos os professores que repassaram esses desafios para os alunos das aulas do MOB e também aos que estão assistindo pela TV. O nosso desafio dessa semana é esse aqui, ó. Resolvi pegar leve com cada um de vocês, tá certo? É muito fácil. Eu quero saber, diante dessa situação aqui, de quantos patos nós estamos falando. Olha só como é que diz o enunciado. Há um pato entre dois patos. Há também um pato atrás de um pato e, por fim, tem um pato na frente de outro pato. E o desafio dessa questão é saber de quantos patos nós estamos falando. Você deve anotar o resultado, justificar por que dá aquela quantidade e aí você deve mandar para o meu WhatsApp, 9525-9502. Hoje a gente vai estar trabalhando na aula de hoje sobre frações. A gente vai voltar com os conceitos, as ideias e trabalhar a fração na questão relação parte todo. Vou passar para vocês um vídeo e na sequência a gente volta com os exercícios. Segue o vídeo! Bem, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar trazendo para vocês a história, o conceito e as ideias a respeito das frações, tá certo? Assunto que vocês já conhecem, mas sempre é bom estar dando uma relembradinha de como é que como é que funciona, a noção de como que funciona as frações, tudo bem? Um pouco da história, que diz assim: as frações tiveram origem no Egito, quando os geômetras dos faraós precisaram utilizar cordas para demarcar áreas de plantio ao longo do Nilo. Como as áreas nem sempre podiam ser medidas com o comprimento total da corda mestra, eles sentiram a necessidade de dividir essa corda em pedaços menores de mesmo tamanho, tá certo? E aqui no caso, a gente vai observar que tinha uma corda grande na qual eles colocavam nós como sendo uma subdivisão, tipo uma corda grande vai medindo tantas cordas, mas quando chega um local onde não dá para colocar a corda toda, então eles pegaram essa corda grande, dividiram, colocaram alguns nós, né, para dizer que não era a corda toda, era só parte da corda. Deu para entender? Então, tipo assim, essa ideia de fração, de número quebrado, né? Porque fração é um tipo de número quebrado, junto com os números com vírgula, que são os decimais. Essa ideia já vem desde os tempos antigos, tá certo? Então, os povos egípcios foram os povos um dos que utilizavam esses conceitos de frações. A palavra fração vem do latim, né, que quer dizer fractione, né, que significa o quê? Dividir, quebrar, rasgar. Fração no cotidiano também quer dizer porção, ou então parte de um todo. Então aqui mais uma vez
trazendo para a gente a ideia de uma coisa quebrada, no caso, os números, um número quebrado. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira, ou seja, quando não dá para, tipo assim, tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, mas tem o número 3,5, que não é nem 3 e nem é 4. Então, as frações servem para representar esses números que não são inteiros. Portanto, eles surgiram da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1. E esta era a forma que eles usavam para representá-las. Olha só, 1/3, 1/6, 1/20. Eles nunca que colocavam aqui o número 2, por exemplo. Eles sempre trabalhavam a fração colocando aqui na parte de cima, no numerador, o número 1. Fração é uma forma de se representar partes de um todo, que é o que a nossa aula aqui de hoje, esse vídeo aqui, quer de fato destacar aqui, que fração representa parte de um todo, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Olha só aqui a situação, eu tenho um inteiro, né? Então, uma coisa inteira, ela é sempre maior do que um pedaço, tá certo? E esse inteiro sempre é representado pelo número 1, tá certo? Então, aqui no caso, ó, não está dividido nenhuma vez, portanto, ele aqui é inteiro, é o número 1. Já nesse aqui, ele dividiu em duas partes iguais, então cada parte dessa é chamado de uma parte de um total de duas. Uma de um total de duas, tá certo? Aqui no caso, terço, se eu tomar uma dessas partes, é uma de um total de 3. Então, no caso aqui, o que a gente está definindo? Que em cima eu coloco a parte que eu tomei e embaixo eu coloco o total de partes, tanto a que eu tomei como a que eu não tomei. Tem alguns alunos que acham que, por exemplo, nessa parte aqui, é essa parte aqui, e o que deve ficar embaixo é esses dois azuis aqui, ó. Não é na forma de se ler fração e de se interpretar a fração, não é assim. 1/3 aqui quer dizer que é 1 de um total de quantos? De um total de 3. Quartos, aqui no caso, 1 de um total de 4. 1/5 é 1 de um total de 5. E se fosse 2/5? Então, pegava esses dois aqui, mas também de um total de 5. Tá certo? Então, fração representam partes de um todo. Aqui no caso, dividido em 6 partes, se eu tomar uma parte é 1/6, se eu tomar duas partes é 2/6, se for 3 partes, 3/6. Aqui tem dividido em 7 partes iguais, dividido em 8 partes iguais, dividido em 9 partes iguais, dividido em 10 partes iguais. Não esquecer que em frações eu não posso ter partes de tamanhos diferentes. Eu não posso aqui em 1/6 esse ser maior do que outros, não. Todos têm que ter o mesmo tamanho. Por isso que a gente fala sempre partes iguais, tá certo? Partes iguais. A ideia de fração como parte de um todo. Veja a figura abaixo que foi dividida em 16 partes iguais. 4 partes em laranja e 12 partes em amarelo. Olha só. Ele foi dividido em 16 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 partes iguais. E ele pintou 4 da cor laranja e o restante, que no caso são 12, na cor amarelo. A forma correta de representar cada uma das partes é através de uma fração, né? Tem como eu representar uma fração utilizando as cores laranja e outra fração representando as cores amarelas, né? Não estão divididas em 16 partes iguais? Se o total é 16, então já é garantido que aqui na parte de baixo, no denominador, a gente vai colocar o 16. E aqui em cima a gente coloca as cores que estão pintadas de acordo com a cor. Aqui no caso, a parte laranja são quantas? 1, 2, 3, 4. Por isso que colocou 4 aqui, de um total de 16. Já a parte amarela, são 12 quadrados amarelos, de um total de quantos? De um total de 16. Então, a relação parte todo, sempre em cima fica a parte que eu quero representar e embaixo sempre fica o total. Sempre fica o total. O de cima aqui no caso se chama numerador e obviamente o de baixo vocês já conhecem, chama-se denominador, tá certo? Numerador, denominador. A ideia de fração como resultado da divisão de dois números naturais. É isso mesmo, fração também pode ser interpretado como sendo um tipo de divisão. Vou explicar aqui para vocês a partir do seguinte exemplo.
Miguel tem uma barra de chocolate que é dividida de forma igual entre seus 4 netos. Tá aqui o seu Miguel, tá aqui os 4 netos dele, ele pegou uma barra de chocolate e vai dividir entre os 4, obviamente de forma igual, né? Aqui já está dizendo de forma igual. Letra A. Como você acha que Miguel deve proceder para dividir sua barra de chocolate entre seus 4 netos? De que forma ele deve fazer isso? Aqui vai dizer que ele vai pegar essa barra de chocolate, vai dividir em 4 partes iguais. Aqui a parte do neto 1, a parte do neto 2, a parte do neto 3 e a parte do neto 4. E a forma de eu representar, olha só, eu posso fazer 1 dividido para 4, tá certo? Que no caso é 1 sobre 4, ó. Essa fração bem aqui, você também pode ler ela da seguinte maneira: 1 dividido para 4, que nem tá aqui, ó. 1 dividido para 4 é a mesma coisa que um quarto, que também pode ser interpretado em que é 1 inteiro dividido para 4, tá certo? Note que a ideia aqui é dividir uma barra de chocolate, que é uma coisa inteira, em 4 pessoas. Nesse caso, cada neto receberá uma de 4 partes em que a barra de chocolate será dividida, ou seja, cada neto vai receber 1/4 do chocolate. Por que 1/4? Porque foi dividido em 4 partes. Por que foi dividido em 4 partes? Porque são 4 netos. Ou seja, usamos a fração como quociente de 2 números naturais, tá certo? Tá aqui 1 e 4. A barra de chocolate inteira dividida para 4 pessoas. Frações como 1/4 podem ser associadas à ideia de resultado de divisão de 2 números naturais. Não esqueçam, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar aqui para vocês essa parte de ideia de conceitos a respeito de frações, né? A história, os conceitos, as ideias, e mostrando como é que ela deve ser interpretada na relação parte-todo e também na relação, ou interpretado como uma forma de divisão. Vamos então agora para a parte dos exercícios. Muito bem, pessoal, deu para perceber, relembrar, não é verdade? Porque esse assunto aqui vocês já aprenderam, ó, desde o 4º ano, 5º ano, 6º ano, já estão no 7º ano, que é uma forma de fixar esses conteúdos na mente de vocês, tá certo? Que é para poder vocês não esquecer de maneira nenhuma, tá certo? Vamos então aqui nesse momento para a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham recebido o PDF dessa atividade. O professor deve ter repassado para vocês. Alguns pedem para copiar. No meu caso, eu peço para os meus alunos do João Paulo e também da Nossa Senhora da Paz que eles copiem a atividade do caderno para que quando chegar no momento da aula na TV, eles possam fazer a correção da atividade junto com a gente, de forma sincronizada, para que assim tudo possa fluir tranquilamente para todo mundo, tá certo? Essa é a nossa primeira questão e ela diz assim, ó: observe as figuras e indique as que estão divididas em partes de mesmo tamanho. Não é verdade? Porque a gente sabe que se a gente for trabalhar com a ideia de fração, que quer dizer partes quebradas, essas partes não pode ter um tamanho maior e outro tamanho menor, tem que ter partes de tamanhos iguais. Então, em qual dessas figuras aqui, nós temos da letra A até a letra J, a gente pode aplicar a ideia de fração? No caso delas possuírem tamanhos iguais, tá certo? Eu só posso aplicar a ideia de fração se elas tiverem partes de tamanhos iguais. Vamos analisar cada uma delas? Letra A, tá certo? Olha só aí a figura. Você acha que nessa figura cada uma das 8 partes são de tamanhos iguais? Olha só direitinho essa figura aí. Sim, eles são todos de tamanhos iguais. Então, portanto, eu vou marcar a alternativa A. A gente vai marcar a alternativa B, observa aí. São 2 partes e você vai me dizer se na letra B as partes são iguais ou não. O que você me diz? Sim, né? São iguais. Você pode imaginar, não, mas um está virado para um lado, outro está virado para o outro. Será que são iguais? São, pessoal. São 2 triângulos de tamanhos iguais. Então, a gente também marcará a nossa letra B. A letra C. Tem uma figura aí que parece tipo uma fatia de uma pizza. Você acha que do jeito que está medido aí, ou que está partido aí, olha, tem um traço aí no meio. Se fosse uma pizza, você ia escolher qual parte? A do centro ou a da borda? Tudo bem que tem a questão da borda que às vezes vem acompanhado de catupiry e tudo mais, mas do jeito que está aí, ó, que tem só umas rodelas de tomate, você escolheria qual parte?
Com certeza você escolheria a maior parte, dando a entender que essa figura ela não está dividida em partes iguais. Tão tal que se fosse uma pizza, você iria escolher a parte da borda, pois dá para perceber claramente que ela é maior do que a parte do centro da fatia da pizza, tá certo? Então a letra C, não, ela não está dividida em partes iguais. A letra D, ela está dividida em partes iguais, olha só. Aqui na letra D, parece até como que se fosse um quebra-cabeça, mas são triângulos, ó. Um triângulo aqui deitado, esse em pé, virado para um lado, esse pé em pé virado para o outro, e esse também deitado. Mas todos eles, se você observar, possuem partes iguais, e portanto a gente também marcará a letra D como sendo uma figura que está dividida em partes iguais, tá certo? Na letra E, ele está ou não está dividido em partes iguais? Analise, por favor. Sim, ele também está dividido em partes iguais. A gente marcará ele também. A letra F, olha só. A letra F até meio que parece com a figura da letra B, confirmando, portanto, que ele também está dividido em partes iguais. Agora, o que você me diz a respeito da letra G? O que você me diz a respeito da letra G, certo? Está ou não está dividido em partes iguais? Se você observar, ó, esse bem aqui com esse outro aqui, ó, eles são de tamanhos bem maiores do que esses outros dois aqui, ó. Portanto, a letra G, não, ela não está dividida em partes iguais. E a letra H está dividida em partes iguais, olha só, um triângulo para cima, outro para o canto, outro para outro canto e outro aqui no centro, ó. Parece um quebra-cabeça e sim, todos os triângulos possuem partes iguais. Aqui na letra I, será que você consegue me confirmar se ele está dividido em partes iguais ou não? Está, não é verdade? Está, olha só, um está virado para um lado, é um trapézio, aqui é um trapézio e aqui é outro trapézio. Eles estão organizados assim de forma justaposta, mas sim, eles possuem partes iguais. Já na letra J, né, não precisa nem perder tempo, dá para perceber claramente que a parte de baixo é maior do que a de cima e, portanto, ela não está dividida em partes iguais. Então, nessa questão, na primeira questão, as figuras que estão divididas em partes iguais são as letras A, B, D, E, F, H e também a letra I. Marque aí na sua atividade essa resposta, por favor. Vamos então agora nesse momento para a nossa segunda questão. Olha só, os triângulos destacados da cor azul representam que fração da figura? Aqui temos a letra A, eu quero saber, essa parte azul representa que fração e essa parte azul aqui representa que fração? Muito fácil, muito fácil, pelo amor de Deus. É porque a atividade de hoje é isso, fazer uma relação de uma parte com o todo, tá certo? Então a gente vai estar fazendo isso aqui. Então aqui na letra A parte azul é uma parte de um total de quantos? Porque no denominador a gente tem que colocar o total, né? De um total de 4. Então aqui na letra A vai ficar 1/4. Uma parte de um total de 4. Já aqui na letra B nós temos um também. Nós temos um aqui de um total de quantos? Bora contar? Contando com ele também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De um total de 10. Então é uma parte pintada de azul de um total de quantos? De um total de 10, de um total de 10. Na nossa terceira questão diz assim, ó, uma semana tem 7 dias. Que fração da semana é representada por, letra A, 3 dias. Se dos 7 dias da semana eu pegar 3, eu estarei representando que fração? Olha só a situação, eu tenho um todo, que é a semana, e peguei um pedaço, 3 dias. Por assim dizer, uma semana são 7 dias e eu peguei 3 dias. Então, no caso de uma semana, eu peguei um pedaço. Esse pedaço representa que fração do todo, né? Aí você vai entender que esse pedaço que eu peguei, aliás, eu peguei 3 pedaços, né? Um dia, outro dia e outro dia. Por exemplo, segunda, terça e quarta. Então, eu peguei quantos pedaços de um total de 7 dias? Aí você vai representar. Eu peguei 3 pedaços de um total de 7 pedaços, tá certo? 3 dias de um total de 7. E na letra B diz assim, se eu pegar 6 dias, que fração eu estarei representando? Obviamente, você vai dizer que é 6 de um total de 7. 6 de um total de 7.
Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos para a nossa quarta questão de hoje. Cada figura representa o segmento de reta. Aqui eu estou lendo a quarta questão. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e também os trechos que estão assinalados em vermelho em cada segmento. Então aqui na letra A nós temos quantas partes aqui? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total é 8. De azul, se um está pintado de vermelho, é porque os outros 7 está pintado de azul. Então, bora representar aqui a parte azul. 7 de um total de 8. 7 de um total de 8. Já a parte vermelha é apenas uma parte de um total de quantos? De um total de 8 também, tá certo? Aqui na letra B, nós temos quantos azuis? 3. De um total de quantos? Aqui já dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De um total de 10. Se o azul é 3 de 10, sobra quanto para o vermelho? Oxente, se de 10 eu já tirei 3 para o azul, é porque para o vermelho vão sobrar 7. De um total de quantos? 10 também, de um total de 10. Então lembra disso, pessoal, no denominador a gente sempre coloca o total, sempre coloca o total. Na letra C nós temos, vamos ver aqui a parte azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De um total de 7, 8, 9, 10, 11, 12, de um total de 12. Se de 12, 7 são azuis, sobraram quantos para ser vermelhos? Obviamente, sobraram 5 para serem vermelhos. Na letra D, nós temos apenas uma parte azul de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um total de 6. E de vermelho, nós temos 5 partes de um total também de um total de 6. Então, a quarta questão é para você representar em forma de fração tanto a parte azul como a parte vermelha. Já na quinta questão, a pergunta é: que fração do ano 7 meses representam? Ou seja, 7 meses representam um ano de quantos meses? Está relacionado a um ano de quantos meses? Aí você vai lembrar que o ano possui quantos meses? 12. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o pedaço do ano, que corresponde a 7 meses, e lembrar quantos meses representam o ano todo, que no caso são quantos meses? 12. Então, vai ficar dessa forma, 7 sobre 12. 7 sobre 12. Já na sexta questão, veja quantos ovos a Helena tem que fazer um doce. Doce? E doce se utiliza ovos? Enfim, se ela usar 5 desses ovos, que fração da quantidade de ovos Helena vai usar? 5 desses ovos representam quantos dessa cartela aí que está cheia de ovos? O que a gente vai ter que fazer? A quantidade de ovos a gente já sabe, é 5 que ela vai usar. Mas na cartela tem quantos ovos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem uma dúzia. Então, se dos 12, ela vai pegar 5 para fazer esse doce, um doce que usa ovos, que eu nunca tinha observado isso. Que fração ela utilizou, então, para fazer esse doce? 5 de um total de 12, já que na cartela tinha 12 ovos. Então, ficou assim, 5, 12 avos, tá certo? Aqui essa palavra, quando se trata de fração, a forma correta de falar é avos, quando o número já vem depois do 10 no denominador. Então anote aí o resultado da quarta, da quinta e da sexta questão, falando a respeito de frações na relação parte-todo. Vamos para a nossa sétima questão. Olha só, a nossa sétima questão diz assim, ó. Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Que fração desse mês já se passou? Ontem foi dia 17 em um mês de 30 dias. Que fração desse mês já se passou? Se o mês tem um total de 30 e passaram 17, muito fácil representar essa fração. Em cima eu coloco a quantidade de dias que passou e no denominador eu coloco o total de dias do mês, que é um total de 30 dias, Oitava questão, diz assim, ó. Para encher uma xícara são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha
representa que fração da quantidade de farinha que se pode colocar na xícara? Deu para entender aqui nessa questão? A gente já sabe que para encher ela completamente são necessárias quantas xícaras? 8, aliás, 8 xícaras não, 8 colheres. Cada colher, cada colher, então uma colher representa que fração do todo que comporta a xícara. Se é cada colher, então no caso é 1. Uma colher representa que fração? 1 sobre o total de 8, não é verdade? Cada colher representa 1 de um total de 8. Está aqui o resultado da 8ª questão. Aqui eu fiquei tentando localizar o outro número, que geralmente aparece 2 números, só que nem apareceu aqui na 7ª questão, o 17 em relação ao 30. Então ficou 17 sobre 30. Mas quando chegou aqui na 8ª, eu vi só o 8 e não vi onde é que estava o outro número. Mas está aqui, ó. Cada colher. Se é cada colher, isso quer dizer que é uma colher. Por isso que ficou 1/8. E na última questão diz assim, ó. As figuras mostram o marcador de combustível de um carro. Ó, bem que na figura 1, digamos que aqui é o combustível. Aqui é quando ele está seco e aqui é quando ele está cheio. A figura 1 ele está cheio. A figura 2 ele está bem aqui nessa parte. Ele aqui está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Todos eles estão divididos em 4 partes. Aqui ele está lotado, aqui ele está preenchido só uma parte, aqui está cheio e essa outra parte está seca. Na terceira, ele está marcando no meio, quer dizer que para cá está seco e para cá está cheio. No tanque tem só metade. E aqui na quarta tem 1, 2, 3 partes cheias e uma parte está seca, por assim dizer. Se a figura 1 mostra o tanque cheio, escreva qual das outras figuras representa um meio do tanque. Qual desses aqui está dizendo que a metade do tanque está cheio? Gente, o que estiver marcando aqui no meio. Não é o 1, não é o 2, ó, o 3 bem aqui, está marcando no meio. Então é a figura 3. A figura 3 representa o meio. Já na letra B, eu quero 1/4 do tanque. De um total de 4, eu quero apenas 1/4. Então, no caso, aqui a figura 2, ó. Está marcando bem aqui, representando apenas 1/4. Então, a letra B é a figura 2. Na letra C, nós temos 3/4. Então, sobrou para quem a gente? A quarta, ó. Cheio tem 1, 2, 3. 3 de um total de quantos? De um total de 4. Então, a letra C é a figura 4. Então, é isso, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui nessa aula específica de hoje a respeito de frações, trabalhando a relação parte todo. Quero aqui agradecer a todos vocês e não esquecer do nosso desafio. Hoje é terça-feira e vocês só têm até amanhã para enviar esse resultado, tá certo? Muitos alunos já me procuraram, tanto das minhas escolas que eu trabalho, como de diversas escolas, né? Os alunos já salvaram o meu contato e, portanto, toda semana estão participando. E principalmente dessa aqui, que o desafio é muito mais fácil do que os outros. O desafio diz assim: há um pato entre 2 patos. Tem também um pato atrás de um pato e, por fim, tem um pato na frente de outro pato. De quantos patos nós estamos falando? Tá certo? Anote aí essa questão, ou então você pode tirar foto para você tentar resolver na sua casa. Você diz o resultado, diz por quê que é aquela quantidade. Não esqueça, se você puder, além de dizer a quantidade de patos, você diga também por que é essa quantidade. E manda para mim, tá bom? No telefone aí, ó, 9525-9502. Muito obrigado pela participação de vocês e até a aula de amanhã, quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.